Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar agora da Série C. Terminou ontem, segunda-feira, dia 5 de maio, a quarta rodada. E olha, o futebol paulista continua em alta, hein? Na rodada passada já estavam entre os 5 primeiros colocados Ituano e Ponte Preta, todo mundo com o mesmo número de pontos. Dessa vez temos 3 times que estão na ponta da tabela. Pela ordem, Ituano é o líder com 10 pontos, vice-líder é a Ponte Preta com 10 pontos e o Maringá também com 10 pontos, pelos critérios é o terceiro colocado. Mas os 3 estão ali nas 3 primeiras colocações. Ituano e Ponte ali brigando para ser líder. Olha que legal. O Guarani, que estava na zona do rebaixamento, venceu a primeira e saiu da zona do rebaixamento. Já dá um alívio. E o São Bernardo segue sem empolgar no meio da tabela. Empatou em casa no meio da tabela. Dentro do G8, além dos 3 times que estão ali com 10 pontos, Ituano, Ponte e Maringá, o Caxias subiu 2 posições, agora é o 4º colocado, vem bem o Caxias, mas já estava no G8. O Londrina, que era líder na rodada passada pelos critérios, caiu para a 5ª colocação, mas está dentro do G8. O Brusque caiu uma posição, mas é o 6º colocado, continua dentro do G8. E as novidades. O Tombense subiu 4 posições, agora é o 7º, da cidade de Tombos, Minas Gerais. E o Ipiranga, o gaúcho Ipiranga, lá de Erechim, subiu 5 posições e agora é o 8º colocado. A nota curiosa é o Botafogo e o Ceará, o Botafogo e o CSA, Botafogo da Paraíba, o Belo, e o CSA, que estavam no G8, saíram. O CSA, já o ano passado, veio nesse sobe e desce e acabou nos classificando, né? Mas o Botafogo, o ano passado, a Série C inteirinha, as 19 rodadas ele esteve no G8. As 19 rodadas. Aí bateu na trave de novo e não subiu. Nessa, continuou no G8, continuou, e agora pela primeira vez, desde 2023, pela primeira vez o Botafogo sai do G8 com 5 pontos. Claro, tá ali próximo, mas é preocupante, perdeu para o Guarani sai da lanterna, sai da zona do rebaixamento, e o Botafogo saiu do G8. Na zona do rebaixamento, o Floresta venceu e saiu, e o Guarani venceu e saiu. Mas entraram o ABC de novo, hein? O ano passado foi uma luta terrível para não cair, e o Anápolis veio para a zona do rebaixamento. O Guarani, ao vencer, sai da lanterna e sai da zona de rebaixamento, empurrando o Lanterna, o Figueirense, gente. Que crise no Figueirense. Que tristeza, hein? Agora é o Lanterna com 1 ponto em 4 rodadas, de 12 pontos disputados. Pasmem, de 12 pontos disputados, o Figueirense. Gente, o Figueirense está na lanterna do campeonato. E olha, o Figueirense que trouxe o Pintado para tentar corrigir e já perdeu em casa para o Caxias. Bom, vou falar tudo isso. Antes de mais nada, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, a cada novo vídeo a gente vai trocando ideia. Dê seu like, dê sua opinião, dê sua informação, me ajude a fazer aqui pelo Brasil afora a nossa querida Série C. Vamos falar do líder Ituano. O líder Ituano, que inclusive tem um dos artilheiros do campeonato, Vinícius Popó. Foi campeão capivariano na Série A2, artilheiro, já tinha sido campeão na Série A3, artilheiro, foi emprestado para o Ituano, marcou seu 3º gol e é um dos artilheiros com 3 gols, Vinícius Popó, o camisa 9 do Ituano. O Ituano, que nessa rodada foi jogar com o ABC em Natal e num jogo espetacular, numa virada espetacular, fez 2-0. O ABC, que foi para a zona do rebaixamento, não divulgou a renda lá, não consegui saber nenhuma presença do público. Bruno Bispo, com 8 minutos de jogo, num passe do Carlos Eduardo, na verdade um chute, o goleiro Saulo rebateu, o Bruno Bispo fez 1-0 para o ABC. Mas o Ramon, cobrando falta, fez um golaço e empatou ainda no primeiro tempo aos 27. E aí o jogo bem equilibrado, terminou 1-1 no primeiro tempo. A virada do Ituano foi numa cobrança de pênalti do Popó, que fez seu 3º gol. Ele mesmo sofreu o pênalti, foi lá, cobrou, marcou seu 3º gol, é um dos artilheiros e fez a virada. Aí, quando tudo falava que agora vai, Ituano ganha, o ABC conseguiu o empate com o Matheus Martins num cruzamento do Alisson aos 44 do segundo tempo. Matheus Martins empatou para o ABC.
A torcida do ABC festejava, comemorava. Nos acréscimos, o Neto Berola fez uma jogada espetacular, arrancou em velocidade, saiu o goleiro, ele deu aquela cavadinha básica e fez um golaço. 3-2 em grande estilo. Ituano liderando pelos critérios é o primeiro com 10 pontos. O ABC caiu para a zona do rebaixamento com 3 pontos, é o 17º. A Ponte Preta, com os mesmos 10 pontos do Ituano, mas na segunda colocação pelos critérios, também venceu nessa rodada, também mostrou sua competência e também mandou seu adversário para a zona do rebaixamento, como fez o Ituano. Jogando em casa, em Campinas, no sábado, para 5.572 pessoas, a Ponte Preta matou o jogo no primeiro tempo. O Toró, que no Botafogo de Ribeirão Preto não fez nada, já ali na Ponte Preta marcou seu segundo gol na competição, fez 1-0, cruzamento do Jean Dias, o Toró aos 23 fez 1-0. Depois, o Dudu fez 2-0 aos 46 minutos num cruzamento do Maguinho, lateral direito, fez 2-0. Depois, teve um jogador expulso, o Arthur, foi expulso aos 21 do segundo tempo. O Anápolis cresceu, mas a Ponte segurou os 2-0 que tinha feito no primeiro tempo, e mesmo com um jogador a menos em grande parte do segundo tempo, segurou os 2-0. Ponte, segunda colocada com os mesmos 10 pontos do Ituano. Anápolis na zona do rebaixamento, caiu 3 posições, agora é o 19º, só 2 pontinhos, hein? E fechando a turma dos 10 pontos nos critérios na terceira colocação, o Maringá, hein? Maringá que veio da Série C para a Série B, Maringá que é um time estruturado, Maringá que é um time SAF, jogou em casa com o Confiança e também de virada 3-2. Festival de gols. O Valdir Júnior fez 1-0 para Confiança aos 8 minutos do primeiro tempo, no comecinho do primeiro tempo. Martelou, e o Matheus Moraes empatou aos 43 minutos do primeiro tempo. Cobrança de escanteio, o Matheus Moraes foi lá e no rebatida do goleiro fez 1-0. Isso aí foi aos 43. Só que o Buga foi expulso aos 25 minutos. Aos 25 minutos do primeiro tempo. Então esse empate já do Maringá foi com um jogador a menos. O empate já foi com um jogador a menos. Veio o segundo tempo e logo com 2 minutos o Dionísio faz 2-1 pro Confiança. 1 a mais em campo, beleza e tal. 2-1. Porém, com 1 a menos, o Tito empata aos 15 e o Bruno Cheron faz aos 30, 3-2. Com 1 a menos, com o apoio da torcida, 5.210 pessoas em Maringá, o Galo Maringá surpreendeu o Confiança. Confiança está ali, 16ª colocação com 3 pontos, os mesmos 3 pontos do ABC, mas uma posição ainda acima da zona do rebaixamento. Mas vem, e o Maringá na turma de 10, Ituano, Ponte e Maringá com 10 pontos, certo? No G4 ainda, ou no G4, né, na verdade no G8, mas no G4, porque é o seguinte, né, os 4 primeiros colocados tem a vantagem de você naqueles grupos, que você vai formar 2 grupos, ter no outro jogo, começar jogando dentro de casa, mas isso aí depois a gente explica lá na frente. O Caxias agora é o 4º colocado, com 9 pontos, numa vitória espetacular contra o Figueirense em Floripa. Ontem à noite, em Floripa, 6.141 pessoas, torcedor do Figueirense apaixonado, ele apoia, mas estreia do Pintado, tudo conspirando a favor e tal, não quis saber de nada não. Caxias fez com o Helder 1-0 aos 21, né? Aos 21 minutos ele fez 1-0. Só que numa cobrança de escanteio, o zagueirão Lucas Dias empatou pro Figueirense. Empatou. O torcedor estava festejando e tal. Ainda no primeiro tempo, o Helder de novo fez 2-1. Esses 2 gols de ontem, mais um que ele já tinha, ele junto com o Vinícius Popó do Ituano, tem 3 gols. Então o Helder é um dos artilheiros da competição. Aí veio o segundo tempo, comecinho de jogo, o Tomás faz 3-1 pro Caxias. E aí, mesmo batendo, apoio da torcida e tudo, o Lígero, zagueirão, num cruzamento, foi empatar foi fazer 3-2 só aos 45 do segundo tempo, e o Caxias conseguiu uma vitória fantástica. Fantástica, que subiu 2 posições, segue no G8, tem 9 pontos, maravilha, né? E com a derrota, o Figueirense, que já estava na zona do rebaixamento, ele foi para a lanterna. Lanterna, gente.
Que coisa, que tristeza. O Pintado vai ter que trabalhar muito nesse time aí, hein? Bom, o Londrina, que era líder na rodada passada, caiu para a quinta colocação, segue no G8 com 8 pontos. E tudo porque o Londrina acabou ficando no empate fora de casa com São Bernardo no domingo. Jogo feio, 626 pagantes só no 1º de maio aqui. Jogo pouca emoção, quase nada de bom aconteceu. E o 0-0 para o Londrina perde a liderança, mas está na quinta colocação, está dentro do G8 e empatou fora de casa. Para o São Bernardo, que não embala, caiu uma posição de 10º para 11º, tem 5 pontos, está próximo do G8, mas não consegue embalar esse ano, hein? Parece que o time não é tudo isso, parece. Vamos aguardar. O Brusque caiu uma posição, mas segue dentro do G8, caiu da quinta para a sexta colocação, tem os mesmos 8 pontos do Londrina, mas conseguiu um ponto importante contra o Timbu, o Náutico lá em Recife. Outro jogo horroroso. 8.231 torcedores lá nos aflitos, mas o Náutico do Hélio dos Anjos não anda, rapaz. Não anda. Continua sem vencer, continua não jogando bola. E esse 0-0 fez o Brusque ficar no G8, sexto colocado com 8 pontos. E o Náutico continuar na zona do rebaixamento, em 18º colocado, só com 2 pontinhos. Que tristeza, hein? A novidade, uma das novidades no G8 é o Tombense. Tombense subiu 4 posições, hein? Ele agora é o 7º colocado com 7 pontos. Em casa pegou Itabaiana, meteu 2-0, 671 pessoas só na cidade de Tombos. O Anderson Ligeiro não tinha um minuto de jogo, deu uma paulada de fora da área, fez 1-0, né? Aí o jogo ficou equilibrado, mas o Itabaiana perdeu o João Cabral, que foi expulso, e aí o Rafael Silva cobrando pênalti fez 2-0. Aliás, o Rafael Silva também chegou ao seu 3º gol. Então os artilheiros da Série C são o Helder do Caxias, Vinícius Popó do Ituano e o Rafael Silva do Tombense, todos com 3 gols. Tombense 2, Itabaiana 0. Tombense entrou no G8, subiu 4 posições, é o 7º colocado com 7 pontos. E o Itabaiana, 15º com 3, caiu 3 posições, muito perto da zona do rebaixamento, hein? E fechando o G8, outra novidade, o Ipiranga de Erechim, no ano passado se classificou, ficou no G8, se classificou, quase subiu, bateu na trave, né? Na última rodada acabou a Ferroviária subindo e ele não, perdeu em Araraquara, mas o Ipiranga vem fazendo outra grande campanha, hein? Subiu 5 posições nessa rodada, 5 posições o Ipiranga, porque conseguiu uma vitória em casa contra o CSA. O CSA estava no G8 e o Ipiranga estava fora. Aí o Ipiranga fez 1-0, não conseguiu público lá na cidade de Erechim, mas o Charles, de cabeça, aos 24 minutos, no escanteio cobrado pelo Vitor Marinho, fez 1-0 e, olha, mesmo o CSA no segundo tempo teve bola na trave do Brian, pressionando, o Ipiranga conseguiu uma vitória fantástica, porque ele tira o CSA do G8 e ele entra em seu lugar. Ipiranga com 6 pontos é o 8º colocado, o CSA com 5 é o 10º. Então o CSA sai e o Ipiranga entra. Então Ituano 10, Ponte 10, Maringá 10, Caxias 9, Londrina 8, Brusque 8, Tombense 7, Ipiranga 6, formam um novo G8 após a 4ª rodada. O Botafogo, que estava lá, caiu para a 9ª colocação com 5 pontos, caiu 2 posições, de 7º para 9º, saiu do G8, ao perder para o Guarani. Perdeu para o Guarani. O Guarani não tinha vencido por ninguém, era o lanterna e tal, mas o Guarani estreando o Marcelo Fernandes. Marcelo Fernandes conseguiu acertar o time, 3.006 pessoas, até que tinha torcedor, era o lanterna, rapaz, e pegou um time que estava ali dentro do G8. O Guarani fez 1-0 com o Emerson aos 44 minutos do primeiro tempo, tinha feito boas oportunidades para poder fazer 1-0 no começo do jogo, mas o gol foi sair só no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Deni Júnior, que jogou muito bem num passe do Bilu, que foi para mim o grande personagem do jogo, fez 2-0. O Henrique Dourado, que estava no banco, acabou entrando e fez o gol aí numa jogada do Rafinha. Ele veio do banco e o Henrique Dourado descontou aos 30, e apesar de pressionar o Belo, não conseguiu empatar, e o Botafogo perdeu a primeira, e o Guarani sai da zona do rebaixamento. Agora é o 14º com 3 pontos e o Belo é o 9º com 5, junto com o CSA, que eu falei para vocês que perdeu também, que tem 5. E o São Bernardo, que é o 11º, que empatou em casa com 5. O Retrô tem 4 pontos, é o 12º colocado, caiu 3 posições, está ali no meio da tabela.
o Retrô também não consegue embalar, né? Se a gente for fazer uma análise aí do campeonato até agora, 4 rodadas e tal, o Retrô não conseguiu embalar. E foi jogar com o Floresta, que estava na zona do rebaixamento, e o Floresta ganhou a primeira em cima do Retrô. O gol foi do Tomás Kaique de cabeça logo no comecinho do jogo, 15 minutos, cruzamento na área, quando o Tomás Kaique de cabeça fez 1-0. O Retrô tentou, teve boas oportunidades até para empatar, não conseguiu, o Floresta se retrancou para 133 pessoas só lá na cidade de Horizonte, no Ceará. O Floresta venceu o Retrô do Milton Mendes por 1-0. O Retrô caiu 3 posições, é o 12º com 4 pontos, e o Floresta deixou a zona do rebaixamento, agora é o 13º. Tem os mesmos 4 pontos do Retrô, mas sai da zona do rebaixamento. Olha que legal. O 14º é o Guarani, que eu falei para vocês que ganhou com 3. O Itabaiana, que perdeu o 15º com 3. E o Confiança, que perdeu o 16º com 3. Na zona do rebaixamento, a gente tem o ABC, que perdeu em casa com 3 pontos. O Náutico, que empatou em casa com 2. O Anápolis, que perdeu com 2. E o Figueirense com 1. Os artilheiros são o Helder do Caxias, Vinícius Popó do Ituano e o Rafael Silva do Tombense, todos com 3 anos, com 3 gols. E para a gente encerrar nosso vídeo, a rodada vai começar no sábado e vai terminar só na segunda-feira, a 5ª rodada, hein? 17 horas, nos aflitos de novo, o Náutico, zona do rebaixamento, contra o Confiança, o primeiro fora. Se o Náutico vence, joga o Confiança para lá. Se o Confiança vence, ele deixa o Náutico e dá uma aliviada. Jogo do desespero, 17 horas de sábado agora. 17 horas também de sábado, Guarani e São Bernardo. 2 times de meio de tabela. Guarani acabou de sair do sufoco. Vai jogar em casa de novo contra o São Bernardo, que está no meio de tabela, não conseguiu empolgar. 19h30 de sábado, Anápolis e Ipiranga. Anápolis, zona de rebaixamento. Ipiranga dentro do G8, duelo de opostos. E ainda no sábado, 19h30, o Brusque, que está dentro do G8, querendo ficar ali consolidado, pega o ABC, que está na zona do rebaixamento. Outro duelo de opostos. No domingo, o Caxias defende sua presença dentro do G8 contra o Retrô, que está no meio de tabela. 16h30 do domingo, o Belo, lá em João Pessoa, na linda João Pessoa, pega o Floresta. O Botafogo precisa vencer para voltar. E o Floresta acabou de sair da zona do rebaixamento, quer se consolidar. É um jogo importante nordestino. 19 horas, o CSA, querendo voltar para o G8, joga em casa no Rei Pelé, lá em Alagoas, contra o embalado Maringá, que é um dos 3 times com 10 pontos. Jogão, hein? 19 horas de domingo ainda, o Londrina, dentro do G8, querendo vencer o Tombense dentro do G8. O Londrina tem 8 pontos, é o 5º. O Tombense tem 7, é o 7º. Quem perder pode sair. E quem vencer dá uma boa respirada. Jogo em Londrina. Na segunda-feira, a gente tem o duelo de líder e vice-líder. Olha que jogão. O grande jogo da rodada vai acontecer na segunda-feira, 19h30, em Itu. Ituano e Ponte. Os 2 com 10 pontos. Jogo importante, mas independente do resultado, as 2 equipes vão continuar no G8, isso é certeza. E também na segunda-feira, aí um duelo de desesperados. Itabaiana, jogando lá em Aracaju, vai jogar em casa, mas ele tem 15 pontos, tem 3 pontos próximo da zona de rebaixamento, enfrentando o Lanterninha Figueirense. Se o Figueirense vence, ele passa o Itabaiana e joga o Itabaiana para lá. Porém, se o Itabaiana vence, ele se afasta ali da zona do rebaixamento e deixa cada vez mais na lama da zona do rebaixamento o Figueirense. Eu vou acompanhar tudo isso e prometo que na próxima terça-feira eu volto com o boletim dessa 5ª rodada da Série C. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!